Você tá narrando uma campanha ou aventura de RPG e sempre tenta fazer a vez de cada jogador ser o mais interessante possível, para que ele sinta a imersão do personagem no mundo. Mas fora as cenas que a classe do personagem meio que impõe ele como principal, um patrulheiro num momento de rastrear alguma coisa, por exemplo, você não tem uma forma de narrar cenas com a confiança de que elas vão ter impacto consistente no jogador ou até atingirem o grupo como um todo. Mas isso acaba hoje, porque eu vou te mostrar 3 dicas, uma fácil, uma avançada e uma obrigatória, que vai facilitar para você montar a sessão com cenas intencionalmente impactantes e também ter cada um dos pontos para improvisar cenas assim gravados na sua mente. Para começar, vamos direto para quais são as dicas e a partir daí eu explico melhor cada uma. 1. Aprenda de verdade o conceito de holofotes no RPG. 2. Veja as ações dos personagens como fios com ímãs. E 3. Só narra, não tenta impor sentimento ou emoção. Essas dicas, na real, são respostas diretas a problema que mestres iniciantes, ou não também, acabam tendo mais que o tolerável nas sessões. Não conseguir tratar uma cena de um personagem nem como um momento realmente individual, nem como um momento do grupo, ter dificuldade em fazer o personagem colaborar com os outros e os jogadores também, para piorar, e querer fazer o jogador ver o personagem dele como o mestre acha ser o melhor para a cena. Ter qualquer um desses erros como prática comum é o suficiente para sinalizar que você ainda pode estar vendo o seu papel como mestre de maneira muito vinculada ao sucesso de impacto em cada cena, quando na verdade, quanto mais você conseguir apresentar situações e se afastar delas, deixando o personagem ou o grupo evoluírem ela por conta própria, melhor e mais relevante ela vai ficar. É claro que vão ter momentos onde a sua participação vai ser mais constante, seja para responder perguntas que os jogadores fazem sobre a cena ou para refinar a descrição conforme os personagens avançam. Porém, é justamente para quando você sabe que não devia estar intervindo tanto, mas se afastar vai fazer a narrativa ficar incompleta, que essas dicas vão ser úteis. Então anota aí. Começando pela mais fácil de aplicar, aprenda de verdade o conceito de holofotes no RPG. A analogia e correlação com esse equipamento dos palcos da nossa realidade é excelente e já entrega toda a informação do que esse conceito se trata superficialmente, mas o de verdade tá ali pela seguinte razão: você, como mestre, não é a principal influência só para apontar em quem essa luz vai estar, mas também quão intensa essa luz vai ser nesse momento, quantos personagens compartilham dessa luz e, talvez a mais diferente das opções, quem dos personagens sabe que tá nessa luz. O holofote não é simplesmente a entrega do controle da cena pro grupo ou um membro dele, nem o destaque de um protagonista momentâneo entre os personagens. É a ferramenta que você tem para demonstrar em quem tá a expectativa de proatividade, quem são os que têm condições de participar no resultado dessa cena e também surpreender alguém com uma liderança inesperada ou especialmente um desempate de algum impasse. Agora a dica avançada, que eu já adianto, não serve de muita coisa se você não prestar atenção na obrigatória, que eu vou falar logo na sequência dessa. Veja as ações dos personagens como fios com ímãs. Nessa eu vou explicar direto com um exemplo. O grupo está investigando um acampamento de caçadores onde aconteceu alguma coisa que eliminou todos que estavam ali. Enquanto o patrulheiro tenta encontrar sinais que permitam identificar rastros de um possível responsável, o ladino começa a olhar o que as vítimas tinham nos bolsos para descobrir quem são ou só pegar para ele mesmo. É o que acontece muito também. A ação do ladino faz ele perceber resquícios de coloração distinta nos dentes e língua das vítimas. Ao mesmo tempo, o patrulheiro chega à conclusão que todas as marcas de movimentação ao redor têm o seu início e fim nesse acampamento, indicando que só os caçadores saíram e voltaram para esse local. Para não estender muito, com a evolução dessa cena, eles descobrem que os caçadores foram envenenados.
Os testes e descrições relacionadas a esse processo de descoberta podem facilmente ter se aproveitado da relação entre os conhecimentos dos personagens que estavam investigando e como cada um colaborou para a dedução final. Suspeitar que o fumo nos cachimbos encontrados com cada caçador tinha veneno é algo plenamente possível para o Ladino. Deduzir que um dos próprios caçadores trouxe sem saber pode ser possível, porque o patrulheiro tem como garantir que ninguém além deles esteve nesse acampamento. Com um exemplo feito, a dica em si é a seguinte: pratique identificar pontos onde a ação dos personagens pode confirmar, corrigir ou aprofundar umas às outras. No caso do exemplo, foi uma confirmação, mas você poderia ter narrado que o patrulheiro sabe que existem insetos nessa região que podem causar a morte de uma pessoa caso ataquem em conjunto, e pelo tempo passado, só esse sinal da toxina poderia ser o que restou. Da mesma forma, você poderia ter narrado que o Ladino já ouviu falar de uma trilha secreta entre as cidades que estão perto da fronteira, e esse acampamento seria um dos únicos locais onde quem usasse essa trilha poderia ser percebido. Essa ferramenta te permite ter mais segurança sobre como a dedução do seu grupo vai se direcionar, facilitando a continuação do jogo no rumo da narrativa e de acordo com o que você tem planejado para sua aventura ou campanha, seja apresentar uma praga que precisa ser erradicada ou que o reino rival tentou preparar uma invasão. E agora sim a obrigatória: só narra, não tenta impor sentimento ou emoção. Essa aqui entra quase como vício de linguagem. Sabe quando o mestre diz: quando você vê isso, você treme de medo, ou você trava de surpresa quando ele aparece? Parece inofensivo, mas pode causar exatamente o oposto do que você quer na cena. No exemplo que a gente falou, se o mestre narra: patrulheiro, quando você vê os sinais de envenenamento nas vítimas e lembra dos insetos que tem na região, você se desespera só de estar exposto aí. Pronto. Se a sua intenção era de dar pistas da invasão de um reino inimigo que deu um jeito de pôr veneno no tabaco de um dos caçadores para passar uma tropa pela trilha secreta sem ser visto, esquece. Pelo menos o patrulheiro vai ter concreto em mente que uma praga de insetos venenosos está prestes a atingir a cidade e alguma coisa tem que ser feito rápido. Antes de encerrar esse vídeo, quero deixar claro aqui que todas as sugestões do canal são exatamente isso, sugestões. A intenção é que você, sendo mestre ou jogador de RPG, e seu grupo, tenha uma experiência de jogo cada vez mais imersiva e o menos subtraída por possíveis erros ou falta de aproveitamento completamente evitável. Confere se já segue o Escriba Fantasma e se as notificações estão ativas. E já aproveita para ver por que clichês podem salvar sua campanha ou aventura de RPG. A gente se vê. Fui.